Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 24. Graças a Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando na Tua presença. Estamos nos colocando diante do Senhor com todo o nosso ser e com todo o nosso coração, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, para sermos, meu Deus eterno, um instrumento nas Tuas mãos. Realiza, meu Pai, a Tua obra em nós. Manifesta o Teu poder aos nossos corações e nos faz compreender a Tua vontade. E nos faz compreender o Teu querer, Senhor. E nos faz, ó Pai eterno, ser um instrumento nas Tuas mãos. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós estamos aqui para ouvir, ó Pai, a cada dia a Tua instrução, para sermos mais sábios, para sermos mais presentes diante do Senhor, para sermos, ó Deus, mais fiéis à Tua palavra e ao Teu Espírito Santo. Trabalhe em nós nesta noite, Pai, e nos orienta segundo a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu estava meditando nessa passagem esta semana, porque Deus, quando a gente fala em escravidão, e hoje em dia ainda temos escravidão, no nosso país a gente tem escravidão, nós continuamente escutamos eles falarem de uma fábrica de costura, de um canavial, de uma empresa onde pessoas estão trabalhando escravos. Eles estão ali dentro, em condições subhumanas, na sujeira, dormindo em qualquer canto, trabalhando pelo pão que comem. Isso é escravidão, né? E é a escravidão muitas vezes dissimulada, muitas vezes apoiada pelo Estado, né? Porque as coisas vão ficando encobertas. Então a escravidão, ela existe ainda hoje, ela existiu nos tempos passados também. E Deus, hoje eu não vou entrar nessa questão hoje, eu só quero dar uma explicação, mas quando o Senhor entrega as leis a Moisés, Ele entrega também regras para lidar com o escravo. E aí eu já escutei pessoas perguntando, mas Deus então apoia a escravidão? Não. Deus não determinou que os homens fizessem os outros de escravos. Esse não era o princípio da criação de Deus, não é o desejo do Senhor. Mas as coisas não acontecem porque Deus nos deu essa condição de vivermos, de fazermos as nossas escolhas. E o homem tem feito muitas escolhas erradas que tem levado ao sofrimento próprio e ao sofrimento do outro. Então o Senhor começa a determinar regras para a escravidão, para que não houvesse abuso excessivo, para que pelo menos os homens soubessem como se conduzir nessas situações. No livro de Reis, de Crônicas, e também no livro dos Profetas, nós vemos que o povo judeu, ainda até lá, mais antigamente falando, desde as épocas mais passadas, mais antigas, nós vemos que uma tribo, ela vencia outra na batalha e fazia o povo de escravo. Aqueles que eram vencidos se tornavam escravos do vencedor. E quando o povo, Deus fala com o povo, vocês vão pecar e vocês vão se tornar escravos também. Deus estava instituindo aí a escravidão? Não. Deus estava apenas mostrando que até enquanto eles estivessem na presença do Senhor, Deus os estaria protegendo, guardando e dando livramento. Mas a partir do momento que eles transgredissem a lei, que eles desobedecessem ao Senhor, a proteção seria retirada. Deus protege enquanto você está ali debaixo da cobertura dele. Não é o que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então Deus te faz descansar, Deus te dá refrigério, Deus te dá bênção, enquanto você está debaixo das asas do Altíssimo.
A pessoa saiu da presença dele, ele também deixa. Vocês não vão se rebelar, vocês não querem mais a minha proteção, querem seguir outros deuses? Vão fazer vocês de escravos. Deus ainda advertiu acerca daquilo que haveria de acontecer. E eu vou castigar vocês com as varas dos homens. Vocês vão ser castigados por outros homens, para vocês entenderem que eu sou o Senhor, eu cuido e protejo. Debaixo das minhas asas tem proteção, fora dela não. E quando chega aqui no Novo Testamento, Paulo, ele fala aos coríntios, e ele havia também escravidão naquela época. Tanto que muitos queriam que Jesus fosse restaurar o templo, que Jesus fosse acabar, abolir a escravidão romana. Mas Jesus, ele não abole a escravidão romana, e ele ainda se sujeita aos romanos indo até a cruz. Foram os romanos que penduraram Jesus na cruz. Os sacerdotes os entregaram, mas quem pendurou Jesus na cruz foram os romanos. Então ele se sujeitou também àquela situação para nos salvar, para nos remir. Amém. Mas e a situação então dos escravos? Ela continua? Continua. No período da igreja primitiva, a escravidão, ela persistia. E aí Paulo, ele nos fala aqui nesse capítulo 7 da carta aos Coríntios, ele fala para os como é que uma pessoa que é escravo consegue servir a Cristo. Então ele fala: você foi chamado sendo servo, não fique preocupado não. Se você puder ser livre, amém, aproveita a ocasião. Alguns conseguem, alguns conseguiram comprar a sua liberdade, ou adquiriram a sua liberdade por ter um bom senhor. Muitos senhores compravam escravos, como acontece até hoje, e depois da liberdade. Nesses países aí onde há a venda de crianças, há tráfico de crianças, de seres humanos, existem muitos humanitários, existem igrejas, existem pessoas que são humanitárias simplesmente, elas não estão ligadas a nenhum grupo religioso, mas elas compram as pessoas para dar liberdade a elas. Jovens, adolescentes que são vendidas para esses grupos malignos, vamos usar essa expressão, e tem gente que vai lá e compra para dar liberdade. Então ele fala: se você puder ser livre, amém. Mas se você não puder ser livre, não fica preocupado não. Você foi chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se pode ser livre, aproveita a ocasião. Agora, aqui que eu quero ficar. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Você foi chamado sendo servo. E aí vamos colocar aqui hoje, na nossa posição. Que tipo de servidão existe hoje? Nós já falamos no princípio que existe ainda a escravidão literal. Pessoas que vieram para trabalhar, saíram do interior, saíram inclusive de outros países. Nós tivemos aqui vizinhos aqui na América mesmo do Sul. Pessoas que vêm para cá com o intuito de trabalhar e acabam sendo escravizados. Alguns pelos seus próprios patrícios aqui dentro do nosso país, e outros por brasileiros, e outras por pessoas de outras nações ainda. Então isso é um fato? É. Mas é esse o único tipo de escravidão existente? Não. Não é. Tem gente que é escravo dentro de casa. Mulheres, tem mulheres que são escravas, que elas não podem sair para lugar nenhum. Eu conheci uma senhora, hoje eu vejo a graça, Deus está fazendo a obra da vida do marido dela, é uma serva de Deus. Ela conseguia ir para a igreja, porque nem levar a filha na escola, raramente ela levava. Ir na padaria, raramente ela ia. O marido dela falava: o lugar de mulher é dentro de casa. E a escola era do lado da casa dela. E o marido falava: não, você não vai. O lugar de mulher é dentro de casa. Ela morava num prédio, ela não saía da porta para fora. E para ir na padaria ele ia, para ir no mercado ele ia, na feira ele fazia tudo. Ainda bem que ele dava assistência. Mas ela era uma prisioneira dentro da casa dela. E com o tempo que ele foi pegando confiança e foi liberando, e hoje ela já anda, já sai, na maior parte das vezes com ele, mas eu já encontrei com ela várias vezes sozinha, porque ela não saía. A filha dela escuta a minha filha, ela não saía. E ela falou isso para mim. Mas ainda era uma situação mais tranquila, porque ela, apesar dela
desse jeito, ela se acostumou com isso, não tinha parentes aqui em São Paulo. E ela se acomodou com essa situação também, ficava triste, mas ao mesmo tempo ela aceitou, se submeteu. Então não tinha violência doméstica. Mas há casos em que ainda, além de tudo isso, ainda existe a violência doméstica. Verdade. O abuso do marido, o abuso mesmo no sentido sexual, o abuso no sentido de humilhação, da pessoa ser humilhada, da pessoa ser xingada. Quantas situações no trabalho. Eu citei essa questão do trabalho escravo totalmente, mas existe aquele que não chega a ser um trabalho escravo. A pessoa, ela tem os seus direitos registrados, ela está na carteira de CLT, né? Ela tem algumas regalias, ela pode ir e vir, vamos dizer assim, mas ela é escrava psicologicamente. Ela trabalha no lugar, mas psicologicamente ela é escrava. Ela escuta todo tipo de humilhação. Eu já vi cada coisa horrível. Tem patrões que são bárbaros em humilhar, em maltratar, e a pessoa fica... Ela já passou por tanta situação na vida que ela não tem como sair daquele emprego ali pensando no que ela no que vai faltar em casa, no que vai faltar para os filhos, e como ela vai pagar suas contas. Ela sabe que o emprego está difícil, a pessoa, principalmente se ela não tem uma formação. Então ela acaba se sujeitando a uma situação de humilhação. E uma série de outras situações de amizade, de relacionamentos, em que a pessoa acaba se tornando servo. Mas quando nós nos convertemos, nós podemos ser livres em Cristo, independente de quem domina sobre a nossa vida. Se é um governo, também tem essa questão, os exemplos do governo. Nós sabemos que existem regimes que são ditadores, que regulam quanto a pessoa pode comprar de comida, que regulam o tipo de trabalho, o tipo de estudo que cada um pode fazer, o quanto cada um pode ganhar. Ainda que hoje nós temos no nosso país, com todas as nossas dificuldades, um salário mínimo. E muitos trabalham ganham acima do salário mínimo, mas nós sabemos que existem países em que o salário é o mesmo para todo mundo, para o carpinteiro e para o médico. Todos estão subjugados ao governo. É um regime de escravidão da nação por um tipo de governo, de ditadura, seja militar, seja comunista. Existe, isso é fato. Ou até religiosa. Isso é fato. Como então que eu vou me converter? Como que eu vou ser livre? Ele fala que nós podemos ser livres porque a nossa liberdade espiritual não depende da nossa liberdade física. Eu posso ser livre dentro do meu coração, sim. Eu posso não me deixar dominar por essas situações. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu assisti um filme. Eu sempre gostei muito de filmes que são baseados em fatos reais. E fala sobre um homem, não vou entrar em todas as questões do filme, ele foi preso, inocente, né? Foi numa situação que aconteceu na casa dele e ele foi e chamou a polícia. Quando ele chegou em casa, já tinha acontecido uma situação, ele chamou a polícia, só que ele foi dito como ele tendo sido culpado daquela situação. Ele foi preso, ficou muitos anos na cadeia até conseguir fugir da cadeia. Aí conseguiu fugir de toda uma situação. Mas aí a pessoa que escreve o filme, que narra a história do filme, ele conta várias cenas da cadeia em que ele ajudou outras pessoas lá dentro. E ele fala, ele nunca foi um prisioneiro na sua mente. Ele sempre foi livre. Ele estava lá dentro, mas ele não se via. Ainda que ele foi humilhado lá dentro, ele foi estuprado, ele foi abusado, ele apanhou. Mas ele não se sentia um escravo ali dentro. Ele não se sentia parte daquele lugar. Ele era livre no seu coração. E trabalhou durante anos até conseguir fugir daquele lugar. Então tem pessoas que têm isso dentro de si. Eu não me subjugo. A minha mente não está aprisionada. E Paulo está querendo falar justamente isso. Você é livre em Cristo. Aleluia. Você ainda que seja servo nesse mundo, em Cristo você é livre. E se você é livre, você é servo de Cristo. Porque quando a minha servidão é ao Senhor, o homem não consegue roubar a minha liberdade. Esse é o contexto desse ensinamento. O homem não consegue roubar a minha liberdade.
Tem a história de Onésimo, o escravo fujão. Está no livro de Filemão, na carta de Paulo a Filemão. Filemão era amigo de Paulo. Ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu. Tempos depois, Paulo encontra com Onésimo, ganha ele para Cristo e manda ele de volta para Onésimo, para Filemão, e escreve uma carta para Filemão, que essa carta que está na Bíblia, é uma carta de um capítulo só, é uma carta de Paulo para ele. E na carta ele fala: Paulo, recebe Onésimo como a mim mesmo. Se ele te fez algum mal, coloca na minha conta. Porque antes ele foi inútil para você, hoje ele é útil para você e para mim, para o reino. E aí ele manda, e fala: eu estou confiado de que você vai fazer mais do que eu estou falando para você fazer ainda. Ele manda o escravo de volta. Agora pasmem, o escravo aceita voltar. Ele era escravo. Eu acredito até que ele chegando na casa de Filemão, ele recebeu uma forrinha dele. Ele foi liberto para servir no reino. Mas não está escrito isso na Bíblia. Está escrito apenas que ele recebeu a carta junto com o escravo. O escravo aceitou voltar. Você aceitaria voltar no lugar do teu cativeiro, depois de estar livre? Ele aceitou. Agora eu vou voltar. Mas havia dentro dele já a liberdade de Cristo. Amém. E eu preciso conquistar essa liberdade dentro do meu coração. Glória. Eu não posso aceitar continuamente ser subjugada. Eu não posso aceitar continuamente viver escravo. O escravo emocional, a escravidão emocional é a pior que existe. Existem pessoas que conseguem estar dentro de uma situação difícil, mas emocionalmente essa pessoa é liberta em Cristo. Ela vive não pela aparência das coisas, ela vive por aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Teve um caso bem conhecido biblicamente falando, o caso da escrava de Naamã. Ela era israelita. Durante o período de guerras ela foi levada como escrava para a casa de Naamã, que era capitão do exército do rei da Síria. E ele contrai a lepra, e ela fala: se esse homem estiver diante do profeta que há em Samaria, ele seria curado. Uma escrava. Ora, por que ela estava procurando o bem daquele homem que a subjugou, que a separou da sua família, da sua tribo, de repente até matou os pais, e ela estava lá como escrava? Para ela chegar nessa posição, ele pode ter matado o pai dela, ou também o pai dela ser também escravo em outro lugar, ou ela ter nascido na escravidão ali dentro da casa. Não sei qual é a situação, eu não falo a situação dela, mas como que ela estava como escrava, ainda ao invés de procurar, ela podia negociar: ó, faz o seguinte, eu te digo quem é que pode te curar, mas você me coloca de volta na minha terra. Não, ela era livre em Cristo. No caso não tinha Cristo ainda, né? Mas ela era livre em Deus. E ela procurou o bem de seu Senhor e falou: tem um profeta que pode curar. Ele recebeu a palavra, ela falou com a esposa dele, a esposa falou para Naamã, e Naamã foi curado da lepra. Foi lá Eliseu, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele é curado da lepra e ainda volta servindo a Deus. Olha só, um escravo ganhou um olho para Jesus. Porque Naamã, quando ele volta, antes de voltar, ele fala com Naamã, fala: olha, eu vou voltar, às vezes, tem horas que eu vou precisar entrar na casa do Deus lá em Nirós, porque o meu Senhor, o rei meu Senhor, ele entra na casa e ele se inclina sobre o meu ombro. Então quando ele vai agachar, ele se apoia em mim, eu tenho que agachar junto. Mas nisso, perdoe o Senhor teu servo. Aí fala: você vai em paz, você está indo cumprir o favor uma ordem do rei, você não está se encurvando para adorar, você está se encurvando para apoiar o rei. Então tá bom, pode ir. Ou seja, ela ganha aquele homem. Aquele homem deixa de ser um idólatra para servir a Deus, porque uma escrava prezou pelo bem daquele homem. Então quando você está diante do Senhor, a tua liberdade, ela atrai a outros. Por isso que eu falo aqui na igreja, já falei várias vezes, que o crente, o servo de Deus, aonde ele estiver, ele é um missionário, mesmo dentro de um regime de escravidão. Porque ele se encontra com o Senhor
A vida dele é transformada, é mudada. A alegria começa a brotar de dentro para fora, não dependendo das coisas exteriores, que é o que a gente vê hoje. O que nós vimos as pessoas fazerem? Elas entram na igreja para quê? Para ganhar casa, para ganhar carro, para ganhar saúde, para receber. Agora, como eu tenho tudo, hoje eu sou feliz e posso dar testemunho porque Deus mudou a minha vida, Deus fez isso, fez aquilo outro. É bem a coisa que vem de fora para dentro. Então a minha alegria começa a depender, é a chamada teologia da prosperidade. Eu não sou contra você buscar a bênção, não. A Bíblia fala sobre Deus abençoar e prosperar, mas não pode ser a minha prioridade, porque no momento em que a situação exterior se tornar adversa, eu perco a minha salvação. E quantas pessoas que apostataram da fé, após perderem os seus bens, após lidarem com alguma perda? Porque não vem aqui de dentro, não brotou de dentro. Tem que vir de dentro. A palavra entra, faz uma mudança na minha vida e eu começo a servir a Cristo. Deus começa a abençoar ao meu redor, glória a Deus. Se Deus der, se Deus tirar, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. A minha alegria não depende das coisas externas. E é isso que o apóstolo Paulo está procurando ensinar. Você é escravo, mas você é servo de Deus, você é liberto em Cristo. Você foi comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Você está ali, subjugado àquela situação, mas você já não é mais servo, você é servo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Em Atos 10:34 diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconhece com verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Seja servo, seja livre, seja senhor, seja escravo. Deus não está preocupado com isso. Deus não está olhando como o homem olha. Quando você vai a algum lugar, muitas vezes numa festa, ainda que não exista o nome, a distinção, mas existe um convidado VIP. Você vai no casamento, tem uma mesinha especial para os pais, para os familiares, para algum convidado especial. Nas minhas bodas tinha lá a mesa pelo povo, uma mesinha para os pais, outra para a família, outra para o pastor. Tinha lá uma mesinha especial para cada um. Você vai no casamento, tem, quando da Paula tinha lá uma mesa especial para o noivo. Tem é chamado convidado VIP. Isso tem nas festas de casamento, 15 anos, vários tipos de festas que você vai, jantares elegantes. Muitas vezes tem lá para o convidado VIP, que é aquele que é especial, um lugar especial. Algumas igrejas têm também no púlpito ali, um lugar para os pastores, para um convidado de honra. Isso não tem problema que aconteça isso. Só que isso não pode estar aqui dentro do nosso coração. Esse está aqui por um pastor que estiver à frente. Ele está ali, é um pastor para que os irmãos saibam onde estão os pastores, porque o pastor pode ter um acesso. Só que ele não é mais importante na igreja do que aquele outro que chegou. Não existe, diante do Senhor não há acepção de pessoas. Quando eu entendo isso, quando eu entendo esse princípio que o Senhor estabeleceu, que nós somos iguais diante dele, então essa liberdade começa a agir no meu coração. Por quê? Como eu falei, a questão emocional, a questão do teu entendimento. Se eu entendo que eu sou livre, se eu entendo que Deus me ama tanto quanto ama o outro que está em uma posição de destaque, que está num governo, que está numa grande empresa, que está numa grande liderança, se eu entendo que o Senhor me ama tanto quanto ama esse outro, se sentir amada é a melhor coisa que tem. Quando você sente que você é amado, que as pessoas te amam de verdade, que elas desejam o teu bem, isso é importante. Ontem eu liguei para uma moça, não vou entrar em detalhes que é, que ela está no centro de recuperação tem um ano. Ontem a filha dela falou comigo, falou: olha, ela já pode receber telefonema lá. Ela está vindo de casa uma vez por mês e ela já pode receber telefonema.
Como ela sabe que eu gosto muito dessa pessoa, ela me ligou e eu liguei para lá e conversei com ela, 10 minutos o tempo que ela pode falar. Aí quando ela falou, acabou um tempo já, mas conversei com ela e falei, você é amada. Você passou por toda essa situação, foi viver o fundo do poço lá, mas você continua sendo amada, eu te amo. Ela sabe disso. Ela falou, eu sei que você sempre me amou. Eu falei, eu amo de verdade. E assim que você tiver uma oportunidade, eu vou te visitar. Se não aí, no dia que você estiver em casa, já falei com a filha dela pra gente combinar, para o dia que ela vier, me liga que eu vou lá visitar. O amor, quando você sabe, é importante isso, saber. Por que eles liberam as visitas no centro de recuperação depois de algum tempo? Porque eles sabem a importância que existe para aquela pessoa se libertar quando ela percebe que é amada, que a família está do lado, ela não está abandonada. Ela está afastando da família por um tempo, por causa de uma série de situações, mas a família está ali, desejando, querendo cuidar, querendo tratar, querendo amar. Imagina Deus, se nós que somos família queremos de volta os nossos, livres da droga, livres de todas as coisas erradas por aí, quanto mais o Senhor nos quer diante dele. Deus olha para a gente e fala assim, olha, eu quero você onde você está. Eu quero você na minha presença. Eu quero você diante de mim. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor. A palavra é bem clara. Deus não faz acepção de pessoas. Quem era você quando chegou na igreja? Não importa. Tanto que muitos homens de Deus, pessoas que foram nocivas à sociedade, hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Eu me lembro, tive a oportunidade de conhecer mulher que era mãe de santo, de desenterrar de fundo e cemitério. E se tornou uma mulher de Deus, abençoada, que entregou tudo que tinha no reino, trabalhando para o reino, vivendo para o reino. Pastor Paulo, que o Senhor recolheu agora recentemente, ele era bandido perigoso. Deus fez uma obra na vida dele e ele usou toda, ele se converteu com 20 anos, 24, ele usou toda a vida dele para servir ao Senhor. Até o dia que o Senhor chamou, já quase 80 anos. Foram toda a vida dele servindo ao Senhor, no Brasil e pelo mundo. Um homem que mal sabia ler e escrever, aprendeu mais na Bíblia do que em outro lugar. Dava palestras em tudo quanto era lugar. Era convidado para pregar no Brasil, nos Estados Unidos, na África, vários países da África, Itália. Convidado para ministrar dentro e fora do país, porque entregou a vida dele para Cristo. Não foi para o seminário, não, ele foi ler a Bíblia, lendo, examinando, escreveu 2 ou 3 livros. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos quer na presença dele, seja livre ou seja servo. Deus nos quer na presença dele. Eu posso, ainda que esteja sujeito aos homens aqui na terra por alguma situação, eu sou servo de Cristo, eu sou livre de tudo, e a minha servidão de verdade é ao Senhor. A Ele eu me inclino, a Ele eu sirvo de coração, glória a Deus. A Ele eu me subjugo de boa vontade. A doutrina dele, a palavra dele, eu me subjugo de boa vontade, porque eu sei que Ele quer o meu melhor. Ele quer dominar na minha vida, não para me humilhar, para me maltratar, mas para me dar o melhor, para me tirar da servidão deste mundo. Efésios capítulo 6, um pouquinho mais para frente, tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Vamos ler? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo.
Olha aí a palavra do servo. Deus manda se rebelar? Não, Ele manda obedecer. Ele manda se sujeitar. Como se você estivesse servindo a Cristo. Faça a tua parte e faça bem feito. É isso que o Senhor está falando. Ainda que esteja como escravo, faça bem feito. E quem vai te honrar é Deus. Aquela pessoa, ela pode ou não reconhecer o teu serviço. Existem senhores que reconhecem o serviço, que veem que a pessoa é esforçada e ela começa a mudar o tratamento em relação àquela pessoa. Outros não vão reconhecer nunca, porque são pessoas malignas, de coração perverso. Mas você fez a tua parte. E quando você se submete como a Cristo, você está honrando o nome do Senhor. Você está testificando de que aquele que serve a Deus é diferente. Aquela pessoa pode aceitar ou não, pode rejeitar ou não, mas ela vai saber que ela esteve com um servo de Deus. Esta é também uma forma de pregar o Evangelho. Quando você mostra que você, pela tua essência em Cristo, é diferente dos demais. Porque quem você é em Cristo, é isso que te faz diferente dos demais. Então o servo deve servir não como a vista, não para agradar os outros, não para agradar os outros, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não os homens. 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, que nós lemos lá em Atos, lendo aqui novamente. Senhor, você tem que fazer o mesmo. Você se converteu? Então deixa a ameaça. Deus não está lhe mandando dar alforria não. Alforria não. Deus não está mandando você liberar do servo não. Isso ali parte do teu coração. Mas Deus está mandando você deixar as ameaças. Então se para o servo Deus fala permaneça, para o Senhor Deus fala deixa a ameaça. Entenda que o teu Senhor e o dele, ao mesmo que é dono da tua vida e da vida do teu servo, é o Senhor que está no céu. Você não há nada diante do Senhor que te faça melhor do que Ele, não. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus está observando sim a vida do servo e está observando também a vida do Senhor. Porque diante do Senhor não há acepção de pessoas. Então nós temos que estar atentos a isso. Deus está olhando. Ah, pastora, você não sabe da minha situação e nem preciso saber. Quem sabe é Deus. É Ele que está observando tudo que você está passando. É Ele que está vendo tudo isso. Ele que sabe da sua necessidade, das suas fraquezas, das suas forças. É o Senhor. Você tem que simplesmente se posicionar diante do Senhor. Você tem que simplesmente se posicionar diante de Deus. Se colocar diante dEle, como servo dEle. Você é servo de Cristo. Você é servo de Cristo. Se posicione como um homem que é servo de Deus. Se posicione como uma mulher que é serva de Deus. E deixa Deus fazer a obra. Isso se chama fé. Isso se chama confiança em Deus. Quando eu confio no Senhor, eu consigo fazer isso. E eu sei que eu não vou ser confundida. Porque eu sei que Deus está olhando, Deus está observando, Deus está cuidando de nós. Aleluia. Graças a Deus. Em Colossenses 3:22 está escrito: é a Cristo que estáis servindo. Abra aí Tito, não vou ler Colossenses, fala sobre isso, mas eu quero ler Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 9. Exorta aos servos a que se sujeitem a seu Senhor. Fala com eles, tá? Paulo está falando com Tito. Tito era um jovem pastor. Fala com os servos para que eles se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém.
Eu falei que vocês falam, vocês estão servindo a Cristo. E agora ele explica mais ainda, através da carta que ele manda a Tito. Você, quando é um bom servo, quando você não defrauda, quando você não está roubando ao teu Senhor, quando você não está fazendo as coisas de forma fraudulenta, é a Deus que você está servindo, é a Deus que você está glorificando. Aprender a glorificar a Deus através da sua vida. Se nós soubéssemos nos sujeitarmos de acordo com o princípio da palavra, quanta miséria deixaria de existir nesse mundo. Se nós aprendêssemos a servir uns aos outros, a honrar uns aos outros, a servir a Cristo, nós não viveríamos num mundo com tanta miséria. Um dos princípios que a gente aprende em São Mateus, quando fala sobre o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o Senhor ama o servo como a si mesmo, se o servo ama o Senhor como a si mesmo, e até acabava a escravidão, porque ele ia começar a tratar o servo com respeito e acabar dando salário para ele. Então nós precisamos aprender a viver obedecendo a palavra do Senhor e nos sujeitando a ela, para que ela guie a nossa vida, para que ela dirija os nossos passos, para que a gente possa caminhar com responsabilidade diante do Senhor, com temor diante de Deus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, quando eu começo a temer a Deus de verdade, eu começo a aprender a ser sábio. Porque quando eu aprendo a temer a Deus, eu observo a palavra e eu obedeço. E obedecendo, eu vou ser uma pessoa sábia. Porque o que está escrito na Bíblia é para que eu tenha uma vida sábia. É para que eu tenha uma vida correta diante do Senhor e diante dos homens. Em Colossenses, ainda nós pulamos, capítulo 4, versículo 1, diz que nós não devemos esquecer, principalmente o Senhor, ele não deve se esquecer que o Senhor do céu, porque ele está nos céus. Agora a primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, já perto do Apocalipse, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 18 e 19, diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Como eu falei, a gente está falando aqui de senhores, de servir, aí a gente fala, mas é aquele senhor que é mau? E aquele que é ruim? A palavra manda fazer o quê? Servir de bom grado. Como eu falei anteriormente, para servir de testemunha. Deus pode te usar para ganhar uma pessoa aparentemente ruim e maligna. Deus pode te usar para ganhar essa pessoa. Eu conheço e conheci muitas mulheres. Eu lembro quando eu converti, muitas irmãs da nossa igreja, elas eram, na igreja sede, elas eram domésticas. E várias delas levaram as patroas para Cristo. Mulheres que não tinham nem onde moravam de favor a casa da patroa, lá moravam no edícula, em algum lugar lá no quartinho de empregada, que não tinham ninguém por elas, e acabaram levando as patroas para a igreja. Ganharam para Cristo. Mulheres que se batizaram tudo na igreja, iam junto com a empregada para a igreja. Foram colocadas lá para quê? Missionárias, para ganhar para Cristo. Olha que bênção. Então é isso que nós precisamos fazer. Quando eu casei, logo que eu vim para São Paulo, eu me lembro da irmã Josefina. Ela trabalhava numa casa de família, nós morávamos nos fundos da casa dela, ela alugou lá pra gente. E um dia, de manhã, eu estava lá e a patroa dela chegou lá para conversar comigo. Ela foi lá e levou a patroa estava passando por problemas, aí ela levou a patroa, foi lá, falou, eu quero conversar contigo. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí fomos para a igreja, sentamos ali, conversamos, oramos juntos. É isso, levar para Jesus. Uma senhorinha, na época ela estava com 70 e poucos anos já, e ela trabalhava em casa de família. E aí ela chegando lá, falando de Jesus para aquela mulher cheia de problemas, e a mulher foi lá na igreja buscar. Então é isso, é levar para Cristo, trazer para Cristo, através do nosso testemunho, servindo de bom grado. Porque aquele que é mau, aquele que é negligente no serviço, aquele que é murmurador, ele não ganha para Jesus.
Às vezes nós queremos, olha que coisa absurda, presta atenção no que eu vou falar. Às vezes a pessoa se converte e ela tem um sonho, ir lá para a África, ir lá para a Ásia, para trás das cortinas de ferro, ir lá não sei para onde pregar o Evangelho, lá para as tribos indígenas pregar o Evangelho. Ela não tem noção do que é isso, do que é ir para esses lugares, do que ela vai sofrer lá dentro. Lugares onde a miséria é muito grande, onde muitas vezes o missionário não vai ter o que comer. Tem alguns lugares que já tem um centro ali preparado de trabalho, e a pessoa envia para lá. Então ela tem algumas regalias, que ela tem ajuda de fora e tudo, mas tem muitos que vão e não tem não. Chega lá, passa fome, pega pestes, pega doença, malária, tifo, um monte de doenças próprias das regiões. Está sujeito à morte, a torturas, por causa do Evangelho. A pessoa é livre e se faz serva de Cristo indo para esses lugares. O outro que é servo e que poderia dar um bom testemunho dentro do seu local, de onde a pessoa está, ela não quer. Ela não aceita aquela situação, mas acha bonito o missionário que vai pregar. Aí você vê que muitas vezes não há entendimento do que significa servir a Cristo, do que significa entregar a sua vida por Ele. Se eu aceito e se eu acho bonito o missionário que vai pregar lá no outro lugar, que muitas vezes lá ele vai morrer, ou ter a família dele morta, como a gente vê isso todos os dias, pessoas sendo queimadas vivas, pessoas sendo mutiladas por causa do Evangelho, pessoas apanhando, sendo torturadas. Uma vez eu conversei com um pastor, eu fui num centro de recuperação de um pastor conhecido nosso, vamos dizer, o pastor Alcântara, e estávamos conversando com um pastor lá, que ele está fazendo trabalho no lugar, e ele falou assim, olha, eles pegam, muitas vezes os pastores, não chegou a falar se isso aconteceu com ele ou não, ele falou, mas eles pegam o pastor, eles descobrem que está tendo uma reunião, a gente faz uma reunião lá, a gente deixa tudo armado, se eles aparecerem, a gente fala que é um aniversário. Então, às vezes deixa até um bolo, alguma coisa lá preparada para dizer que ela vai ter aniversário, tem que aparecer a polícia lá. E ele falou, muitas vezes eles pegam os pastores, os líderes, eles levam durante a noite e devolvem no dia seguinte. Porque é como se pudesse, como se o evangelho fosse permitido. E eles batem na pessoa e eles torturam de uma forma que a pessoa fica sem uma mancha no corpo. Ela volta quebrada para cá, ela fica sem uma mancha no corpo. E aí no dia seguinte ele não pode falar nada. Porque ele pode provar que foi torturado. Pessoas que se sujeitam por amor a Cristo e permanecem no lugar pregando o Evangelho. Mas aquele que é escravo, ele não quer ser um instrumento na vida daquele que é o seu Senhor. Por ódio, por mágoa, por uma série de situações. Então aprenda a servir a Cristo de verdade. Aprenda a amar ao Senhor de verdade. Aprenda a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Então a palavra vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui obedecendo ao Senhor, seja ele bom ou mal. E só para a gente encerrar, eu quero reler o texto inicial, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foste chamado. Foi chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Você foi comprado por um bom preço. Essa passagem. Você foi comprado. Seja servo, seja livre. Você foi comprado por um bom preço. A tua vida hoje pertence ao Senhor. Então deixa Ele fazer aquilo que Ele quiser na tua vida. Deixa Ele se tratar. Mas principalmente, deixa Ele te usar na vida daqueles que estão ao teu redor. Amém? Graças a Deus. O Senhor